Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Boa terça-feira para todos nós. Como vocês passaram de ontem? Estudaram, fizeram a tarefa, né? Tranquilos, todo mundo em casa. Muito bom assim. Não sei se eu já avisei, mas não esqueça que vocês têm o trabalho aí para o dia 22 de maio. Então vocês vão ter que entregar esse trabalho no dia 22 de maio, tá bom? Volto depois a falar para vocês, para quem está vendo esse vídeo ou os próximos, os capítulos aí desse resumo que vocês vão fazer e entregar lá na escola dia 22, que é uma sexta-feira. Não esqueçam que se passar desse dia não vai dar certo, tá bom? Vocês vão ficar sem nota quem não entregar nesse dia. Bom, hoje a gente vai iniciar o capítulo de leitura com um vocabulário, com o jornal, quer dizer, a estrutura de um jornal. Todo mundo já sabe, já conhece um jornal, pelo menos uma vez na vida já pegou esse jornal na mão, né? E a palavra jornal vem do francês, que significa jour. Jour, que seria o diário, né? O dia. E journaux é o diário. Então, o diário do dia. Então, a finalidade desse jornal era publicar as manchetes de cada dia, do dia a dia, tá bom? Mas você vai encontrar jornal aí que é publicado quinzenalmente, mensalmente, vai depender da linha que o jornal vai tomar, né? Hoje em dia você tem ainda jornais aí no Brasil e no mundo que publicam diariamente. Quando o jornal começou, lá no século XVI, lá nos séculos XVI e XVII, ele tinha o nome de Gazeta. E muita gente hoje ainda usa em determinado jornal a Gazeta. Bom, por que Gazeta? Gazeta era a unidade monetária da Itália. Lá em Veneza, quando surgiu esse jornal, eles usavam esse termo de Gazeta porque era a unidade monetária da época. E daí então passou mais para frente a ser chamado de jornal. Olha, no Brasil, o jornal ele surgiu aí com a vinda da família real no Brasil. A partir de 1808, né, com a família da vinda real no Brasil, esse jornal passa a ser publicado, porque aí cria-se a imprensa nesta mesma época. Porque até então, os brasileiros daquele século, ou no século anterior, aí, eles recebiam jornal aí, informações, as notícias da Europa. Então imagina que demorava cerca aí de um mês para essas notícias chegarem ao Brasil. E mesmo lá na segunda metade do século XIX, ainda isso acontecia, né? As informações ainda chegavam da Europa, então eles preferiam informações da Europa naquela época. Hoje, com a chegada aí da internet, esse jornal diário de papel, ele perdeu um pouquinho a força. Muitos jornais pararam de circular, mas ainda existem no mundo jornais fantásticos, importantes, que sobreviveram à internet, né? Essa onda da internet. Se você pegar, por exemplo, na França, o Le Monde, nos Estados Unidos, o The Times, aqui no Brasil mesmo você tem, vamos falar no estado de São Paulo, né? Falando também no Rio, que é o Globo, aqui no estado de São Paulo você tem a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, são jornais que sobreviveram, né? E foram criados aí há muito tempo. Mas o jornal, ele tem uma estrutura, ele segue uma linha.
Ele tem, por exemplo, que ter, tem que ter aí o logotipo na primeira folha, na capa principal, vamos dizer assim, ele tem o logotipo. Bom, o que é esse logotipo? É a marca do jornal, é o desenho do jornal. O nome do jornal vem em negrito para ser destacado. Você tem a data desse jornal, o dia, né, de circulação, o valor, né, o preço. Então, ele tem que ter, primeiramente, isso daí. Nessa primeira capa também você vai encontrar a manchete. O que é a manchete? É lógico que o editor ele coloca nessa primeira página uma foto que ele quer destacar, uma foto maior, né, com uma manchete maior. E para quê? Para que chame a atenção do leitor. Então, se o jornal está lá pendurado na banca ou do lado lá, a pessoa passa e olha aquela foto, e se de repente ele se sinta atraído pelaquela foto, ele vai querer comprar o jornal só para ver, né, a reportagem daquele jornal. Por isso que a primeira folha, a primeira capa, a capa inicial, ela tem que ser atrativa, né, com uma manchete aí interessante, com uma foto maior. Ele tem também o que a gente chama de olho ou lead, sempre o resuminho aí na manchete, para depois ele entrar na reportagem. Todo jornal bom, assim, de nome, tem que ter o artigo também, né, na segunda página. Ele vem principalmente na segunda página. Esse artigo é um texto de interpretação aí, ou a opinião assinado pelo seu autor, pelo jornalista, tá? E também você vai encontrar o editorial. O que é o editorial? O editorial é um texto que se exprime aí a opinião do jornal sobre um determinado assunto, tá? É lógico, a gente não pode esquecer da reportagem. Então, a reportagem também é fundamental, ela também tem que ser interessante. E vale lembrar que essa reportagem, ela tem que ser apenas a notícia em si. Não se pode, nenhum bom jornal, o jornalista, ele não coloca a sua opinião, tá? Além disso, você tem outros cadernos, né? Caderno automobilístico, caderno de notícias internacionais, cadernos notícias nacionais. Você tem também o lazer, você tem cultura, você tem horóscopo, né? Você tem aí charge, palavra cruzada. Então tudo isso cabe lá no final do jornal, que as pessoas, muita gente, às vezes vai só aí nessa página, principalmente de horóscopo. E é o interessante também constar na primeira página desse jornal um índice. Por que um índice? Porque às vezes, principalmente aos domingos, o jornal ele é maior, né? Então, para não ficar perdido procurando reportagem por reportagem, você vai lá no índice, lá embaixo na primeira folha, na capa do jornal, tá lá, notícias internacionais, né? Então você vai lá ver, tá lá, A3. E aí você vai no cantinho lá em cima, principalmente lá, às vezes aparece no lado direito, lá em cima, a página A3. Então facilita para o leitor, ele já ir direto no que ele quer ler de início, tá? Então, isso aí tudo faz parte desse jornal, que é muito importante. E olha, é interessante, às vezes você lê um jornal pela internet, é sim, mas nada como você ter esse jornal, folhear esse jornal, né? É muito mais agradável, na minha humilde opinião, tá bom?
Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa estrutura do jornal. Os exercícios que estão lá na páginas 96, 97, eles simplesmente pedem para você fazer o quê? Olha, você vai pegar uma manchete, né? E vai aí criar, tá lá, um nome do jornal. Vocês criam o nome do jornal ou copiem o nome de um jornal, tanto faz, tudo bem? Vocês podem aí colocar a cidade, a data, inventar ou não, isso tudo. Aí tá lá, manchete de edição. Aí vocês vão colocar uma manchete. Aí depois tem as perguntas que são constituídas, que tem que ter nessa reportagem. Tá? Quem, o que, quando, onde. E só isso, tá bom? Então é um exercício que vocês vão ter que criar. E mesmo o em casa, tá bom? O em casa também é baseado aí na criação de vocês. Então vocês, na hora que vocês tiverem um tempinho, vocês criem aí uma manchete, criem uma reportagem. Não precisa colocar a foto, né? Porque não tem nem espaço aqui para você colocar a foto, tudo bem? Então aproveitem, vamos ver aí, façam um teste, né? De repente a gente vai descobrir aí futuros jornalistas, tá bom? Um beijo grande e até a nossa próxima aula de leitura. Um abraço a todos.